Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo eu pretendo fazer um comentário ou resenha, não sei como nomear isto, de um livro que eu li, que eu reli novamente, né? Então, como o vídeo anterior, é uma releitura que eu faço desse pequeno livro que eu vou mostrar hoje para vocês. Quem me conhece sabe, né? Devem perceber que a rotina de uma mãe não é tão tranquila, então eu não consigo ler livros com uma velocidade grande, até que estou me surpreendendo comigo mesma, né? Com o tempo e intencionalidade que eu tenho devotado às leituras, né? Que o ano passado eu não consegui quase ler nada, praticamente nada. E este ano eu estou bem com bastante vontade e disposição e, como eu falei, intencionalidade. Tenho dedicado meus tempos livres, entre aspas, para ler, fazer leituras, né? Então, eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Aí não é tão rápido assim, eu não consigo terminar os livros com a velocidade de uma resenhista, né? De uma pessoa que trabalha exclusivamente para resenhar livros. Não é bem assim. Eu gostaria de pedir que vocês curtam, compartilhem, comentem sobre esse vídeo, porque não é fácil, gente. Não tem sido fácil. No momento, para vir aqui gravar para vocês, eu precisei fazer meu filho dormir. Então, eu abro mão de fazer alguma coisa dentro de casa para parar, sentar e fazer esse vídeo para vocês, né? Produzir esse conteúdo. Então, por favor, valorize. Então, antes eu vou mostrar o livro que será o próximo vídeo, talvez, né? Não sei a sequência, mas com certeza eu farei resenha, que é este aqui, Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, certo? Olha, para vocês verem, né? Não é um livro tão fininho, tão pequeno assim. E também vou mostrar um livro que une minhas duas paixões momentâneas, né? De sobrevivência nessa quarentena. Que eu já falei em outros vídeos. Uma é perfumaria e o outro tem sido a leitura. Então, é isso que eu vou mostrar agora. Ele une as duas coisas, né? Também eu vou estudar um pouquinho, me apropriar um pouco mais dele e quem sabe também eu não faço uma resenha falando dele, né? Que é esse daqui, o Guia de Perfumaria, Guia de Perfumes, certo? Olha que lindo, que livro lindo, né? Mas não é isso que eu vou tratar com vocês agora, no momento, né? Voltando para o que nos interessa, eu vou falar sobre este livro neste vídeo, né? Da Julia Kristeva. No princípio era o amor, da linha Psicanálise e Fé, tá? Olha como ele é, um livro pequeno, ele tá meio assim, que eu deixei umas partes marcadinhas, que eu vou, talvez, ler trechos, pequenos trechos para vocês, tá certo? Então, Julia Kristeva, ou Kristeva, não sei a pronúncia correta. Ela é uma filósofa, psicanalista, escritora, professora universitária, com estudos de semiótica. Ela atualmente reside em Paris, é professora da Paris 7 e é escritora de alguns livros, né? Originalmente ela nasceu na Bulgária, mas vive em Paris, certo? Eu vou frisar principalmente o conteúdo filosófico e psicanalítico que ela traz neste livro, tá? Ela foi convidada a falar sobre psicanálise e fé. Eu acho que foi uma conferência, porque quando a gente lê, a gente percebe que ela tá... É como que ela tá falando, né? Assim, como os seminários de Lacan, por exemplo, que a gente lê e realmente a gente percebe que não era inicialmente um texto escrito. Ele estava falando e depois aquilo foi transcrito. É mais ou menos isso que eu percebo
nessa escrita da Júlia. Quando ela foi convidada a falar sobre psicanálise e fé, ela inicialmente pensou em recusar, mas ela diz que como analista, o analista ele nunca recusa uma demanda, né? Seja ela uma demanda intelectual ou de outra natureza, o analista ele não deve recusar. E aí ela resolveu aceitar, tá? E foi falar sobre isso. Inicialmente, ela fala um pouco sobre como se dá, como um sujeito ele aparece para o analista, né, que é o sujeito do discurso, certo? Então, aquilo que a pessoa fala que aparece, né, no contato com o analista. E depois ela fala um pouco sobre a intenção, né, o querer, inicialmente de Freud, depois de seus seguidores, de que a psicanálise fosse reconhecida como um conhecimento científico. E ela fala um pouco dessa impossibilidade, né, que a matéria-prima da psicanálise, ela jamais ela vai ser limitada ou condicionada pela ciência. Aí ela fala um pouco sobre isso. Depois ela vai analisar o credo católico, né? O credo que aí eu vou citar um trecho depois que ela fala sobre o credo, mas nesse sentido de dizer que pessoas que creem, né, daquela maneira, elas não seriam os sujeitos que buscariam análise, porque o que o credo promete e assegura, né, talvez elas se sintam tão seguras que não precisem buscar análise. Mas ela discorda de Lacan quando Lacan sugere que os católicos são inanalisáveis, né, pessoas que não são passíveis de ser tocados pela psicanálise, pelos efeitos de uma análise. E no fim, ela fala um pouco sobre a psicanálise, se ela dá ênfase no niilismo, né? Se é uma teoria niilista ou se não. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que ela pensa sobre isso, tá certo? Então vou ler alguns trechos que falam mais ou menos disso, que eu mencionei agora há pouco, né? Então eu separei aqui e vou mostrar para vocês, tá certo? A Júlia ela fala aqui que o objeto da psicanálise são palavras trocadas, né? E os acidentes que decorrem delas. Então, ela diz que o dispositivo paradoxal de um divã em que alguém está falando e de uma poltrona em que alguém mais escuta sentado bloqueia a motricidade e facilita o deslocamento da energia pulsional para a palavra. Então, a palavra analítica opera com signos. Ela fala sobre a ilusão que decorre disso, né? Então, os fantasmas são discursos de amor para um outro impossível. Então, é uma relação de ilusão, né? E a fé, ela tem isso também, ela tem essa, como é que eu posso dizer, essa substância. A substância da fé, ela trata desse conteúdo, né? Ilusório, talvez, para alguns. E aí ela fala que a religião aparece precisamente para Freud como uma ilusão, só que uma ilusão gloriosa, né? Porque ele diz que com as experiências pré-científicas que vão dar, no entanto, origem à geografia moderna e à química, a religião seria uma construção de pouca realidade mais suscetível de exprimir com precisão a realidade do desejo dos seus sujeitos, né? E aí ela fala sobre esse desejo de Freud de que a psicanálise se tornasse uma ciência, que a psicanálise é um discurso científico de um novo tipo, né? Porque ela não coloca entre parênteses o sujeito do saber, nem o neutraliza. Ela diz assim, né? Pouco importa que você tenha vivido o que nos conta, se na sua ilusão, na sua mentira ou no seu delírio eu posso captar o impacto para mim e a lógica para todos nós
dos seus sintomas e dos seus fantasmas. Então, a matéria da psicanálise, o objeto da psicanálise, ele é intocável, né? Porque ele trata disso, do discurso, dos seus deslizes, dos deslocamentos, das sublimações, das coisas, dos fantasmas de cada um de nós, né? Então, é um ato de fé também da pessoa que vai ao analista. Então, devido a isso, ela diz que o credo, ele praticamente, ele descreve o que um sujeito vai buscar em análise. Se as pessoas creem fundamentalmente no credo católico, elas não vão procurar ajuda no divã, tá? Mas isso não quer dizer que elas não são analisáveis, é só mesmo a disposição de ir em busca, né, desse divã. Porque ela diz que a psicanálise, em algum momento, ela vai fazer você questionar a sua fé. Talvez ela cometa a morte, um assassinato do seu credo religioso, né? Aí ela diz assim: para o analista que sou, o texto do credo comporta fantasmas fundamentais que encontro diariamente na realidade psíquica dos meus pacientes. O cristianismo é a religião que mais carregou o impacto simbólico e corporal da função paterna para o ser humano. Mais que isso, por insistir nessa função paterna, o cristianismo conduz à formulação pré-consciente de fantasmas essenciais que margeiam os desejos dos homens. Olha só como ela fala. Eu não acredito que os católicos sejam inanalisáveis, como afirmava Lacan. Com um credo semelhante, eles já estão no começo de um processo analítico. A análise não começa no momento comparável à fé, que é do estabelecimento do amor de transferência. Eu tenho confiança em você e eu espero uma contrapartida sua. No entanto, a análise termina com a constatação de que não poderia haver contrapartida sem que eu me alienasse do meu benfeitor, de que a demanda, mas também o desejo, tornam o sujeito escravo do seu objeto. Analisado, nem por isso eu deixo de demandar e de desejar, mas em conhecimento de causa e de efeito. O conhecimento do meu desejo é a minha liberdade e o meu esteio. Daqui por diante eu amo e me iludo às minhas próprias expensas. Nesse sentido, a análise não seria um para quem, mas um para além, um atravessamento da fé, e particularmente da fé cristã, tão próxima dos fantasmas fundamentais. Então, a fé inicialmente que você tem no credo é uma fé semelhante que você vai e investe na sua análise e que mesmo com a dissolução dos seus fantasmas, as coisas, você vai continuar sendo um sujeito que deseja, que demanda e que vai escolher ou não prosseguir suas ilusões, certo? E a fé cristã, inclusive, pode ser renovada a partir desse processo de atravessamento de uma análise pessoal, né? Porque você vai ser... É como se você adquirisse força suficiente para defender as coisas que você acredita, mesmo que a psicanálise ela conteste. Entenderam? É mais ou menos nesse sentido que ela fala. E por fim, ela vai responder se ela acha que a psicanálise é um tipo de niilismo. Ela vai dizer assim: o homem analisando é aquele que rompe com o homem antigo, sem por isso se tornar um super-homem. Esse homem novo se reconhece atado a uma lógica inconsciente que lhes escapa, mesmo que possa, na cena consciente, conhecê-la. E daí ela vai encerrar dizendo o seguinte: a psicanálise aparece-me dessa forma como um antídoto vigoroso do niilismo, até em suas formas mais corajosas, mas insolentemente científicas e vitalistas. Ela é o duplo ético, o esteio do super-homem. Mas por quanto tempo? Então é isso, gente. Espero que tenham entendido um pouquinho, né? Como vocês veem, é um livro pequeno, mas ele é denso, ele é muito teórico. É um livro que, como eu falei no início, parece que foi uma transcrição de uma fala. Então, geralmente essas leituras, elas não são de fácil absorção,
não é um texto pronto para ser lido, né? Então, envolve um contexto em que ele foi falado, uma plateia, um público específico que estava ali ouvindo. Então, vamos imaginar que ela estava falando para filósofos e psicanalistas. Então, ela estava falando num campo em que qualquer dessas palavras que ela falasse, as pessoas iam entender, iam compreender. É um texto mais denso nesse sentido. O fato dele ser um livro pequeno não invibializa essa densidade, né? Não quer dizer que seja um livro simples. Mas espero ter passado um pouco para vocês, tá bom? Então até a próxima com o Em Defesa de Cristo. Até mais!